Bem, eu queria apresentar a Aline aqui, né? A Aline é nossa embaixadora Family Talk. Ela é terapeuta familiar há 12 anos, formada em ciências da família, com especialização em comunicação, finanças, psicologia, e tem essa missão aqui, né, como influenciadora digital, de ajudar milhares de famílias. Já ajudou mais de 1.000 É, famílias, né, muito Aline? mais, né? A gente bota aí Muito só os obrigada por alunos estar aqui. digitais, porque se for aí. Exatamente. Muito obrigada por estar aqui. Bem-vinda, Aline. Muito obrigada pela introdução, uma alegria. Eu comecei a comentar agora ali no Instagram, falei, gente, não percam, venham para a live. Eu espero que ela fique salva aqui, disponível por bastante tempo. Esse tema tão necessário, né, que nós vamos falar ainda mais nesse mês, né, em que a gente punha aí com a ideia do Dia da Criança, mas que é um assunto que está todo o tempo Uhum. dentro das nossas casas e que a gente precisa pensar, precisa refletir. Então, uma alegria. Eu espero que seja um papo leve, ao mesmo tempo que faça todo mundo que está aí do outro lado parar um minutinho para pensar e talvez mexer em algumas coisas que já deveriam estar melhor organizadas há muito tempo. Então, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pela confiança. Vamos lá. Aline, então, já aproveitando que você citou, ontem foi o Dia das Crianças, né? A gente costuma comemorar esse dia, falando das crianças, como é necessário cuidar das crianças. Muita gente realmente só vê a parte material, né? Ah, Dia das Crianças, vou comprar presente, é importante. Perfeito. Agora, o grande ponto, que é um pouco do espírito aqui também do Family Talk, e depois a gente vai conversando, é pensar que uma criança, ela não existe, ela não vive sozinha, ela não existe sozinha. E quando a gente pensa Dia das Crianças, a gente também pensa onde essa criança está. Ela está inserida num contexto. E é muito mais importante a gente pensar no que a gente pode dar, até que não seja material para uma criança e que ajuda de fato na formação e no desenvolvimento dela. E é o quê? É estar numa família. Então, o mais importante quando a gente pensa em criança, eu já estou quase que introduzindo o tema, mas eu vou deixar você faça experiência mais, né? É pensar que uma criança, ela, como presente, deveria, de fato, receber uma família que está funcionando bem. Perfeito. Então, o primeiro ponto que eu ia perguntar mesmo pela sua experiência é, na sua visão, na sua experiência, todos esses relacionamentos que você já viu de perto, já acompanhou, o que um bom relacionamento impacta na vida de uma criança? Quão relevante é pensar na família como um fator de proteção de uma criança e de um Eu vou começar contando, vou pegar uma nota pessoal e daí eu vou discorrer sobre isso que você falou. Primeiro, é fundamental a gente entender. A gente está vivendo num tempo em que a criança ela está sendo colocada supervalorizada, vamos dizer assim, né? No sentido ruim, no sentido de colocar a criança ali como aquele reizinho da casa, sem o entendimento de que, na verdade, a criança ela precisa beber de uma fonte. Então, há um olhar moderno para a criança, para a infância. Isso não estamos falando aqui, pessoal, e aí a gente poderia fazer uma coisa muito longa, até uma série de lives para falar sobre infância e tal. A gente poderia fazer recortes sobre graves problemas que acontecem no campo da né, na faixa etária infantil, quanto que isso é impactante, mas não daria tempo. O meu recorte, o meu olhar hoje, a minha filho. fala, vai ser para crianças que estão dentro de casas com pais, né, com situação, né, casados, né, e ali com uma situação familiar mais ou menos regular. Esse vai ser o nosso recorte aqui hoje. Se a gente for falar de infância de um modo geral, pode parecer até que eu tô fora, né, Aline? Mas tem tantas outras coisas. Ou essa criança que você está falando aí, que está ganhando um presente, ou que está sendo super bajulada, esse é um recorte de uma infância. Sim, sim, é verdade. É um recorte. Então a gente hoje aqui está fazendo um recorte. Isso é bem importante que a gente deixe claro. É... Mas assim como outras questões super importantes que a gente trata, né, em relação a mulheres, em relação a qualquer outro tipo de recorte que a gente faça, é importante que a gente entenda a linha de raciocínio, para aí depois a gente ir trazendo os detalhes ou as nuances. Então, vamos pegar esse recorte de família que a gente está aqui, tá? Crianças, de uma maneira geral, que vêm de pais que decidiram se casar e ali eles vão estabelecer um ambiente familiar, o dito ambiente familiar. Então, a primeira coisa é, se a gente compara com algumas 2 ou 3 gerações para trás, as crianças hoje, elas são muito mais bajuladas e são em muito menor quantidade dentro das famílias.
Então, essas duas informações, elas estão sim, diretamente associadas. Se nós temos famílias menores, a experiência da infância, ela fica realmente supervalorizada pelo adulto, uma vez que ele vai acompanhar aquela experiência por número de vezes menor. Então, essa redução, né, em famílias, como a gente está falando aqui de uma maneira geral, a gente vem sofrendo uma agenda, uma pauta do encolhimento, né? A gente não precisa. Aqui o Family Talks faz um trabalho maravilhoso de divulgação de dados, né? O quanto que a gente vai diminuindo, né, esse número de casais por família, exatamente, de filhos por família. Então, isso é algo que é estatístico, não temos o que questionar aqui. Então, uma vez que esse fenômeno acontece, o que acontece em sequência é que essa criança ela vem sendo olhada de uma maneira, de alguma certa forma, bastante inapropriada, e a gente vai tentar aqui tirar algumas visões a partir disso. Quando a gente tem esse fenômeno e essa visão das pessoas, né, do casal ali, sobre essa infância superestimada, vamos dizer assim, a gente pode correr o risco de não tratar a criança dando a ela o que realmente é essencial para que ela viva uma boa infância. Esse eu acho que é o ponto que você quer mostrar aqui em primeiro lugar. Você trouxe ali como que eu faço para essa criança viver em bom. Então, primeiro a gente já tem que olhar e pensar, eu estou num cenário em que a gente está se construindo que é um pouco ou bastante diferente do cenário dos meus pais, dos meus avós, que são dos meus bisavós, para quem acompanhou aqui. Então, muitas vezes essas referências elas vão ficar já vão fazer, a gente vai olhar e vai falar assim, ah, não, o que eles fizeram, o que eles é meio defasado, é meio demodê. Será? Acho que não, não. E aí vem a famosa frase que comporta, né, o que você trouxe antes, que é assim, ó, eu quero dar aos meus filhos tudo que eu não tive, ou eu quero proporcionar a eles alguma coisa que eu não tive. Isso é muito comum nessa geração, uhum, porque, afinal de contas, eu vim de uma venho de tempos, né, de outro tempo, em que ah, havia mais crianças, né, com as quais eu tinha que repartir coisas, ou que eu tinha que. É claro que a situação ela era mais apertada. É claro que aquela superabundância de coisas materiais ela era diferente. Mas o que você provavelmente se esqueceu quando você emite, né, ou que a maior parte que emite esse tipo de pensamento esquece, é que outras coisas que têm muito mais valor provavelmente estavam na mesa. Havia uma maior preocupação com um núcleo familiar forte, pai e mãe unidos, ou seja, havia uma estabilidade da família muito maior do que há hoje. Ou seja, hoje a criança pode contar com o último videogame, ela não precisa dividir talvez o bife com os irmãos, se é que tem irmãos, isso é um ponto, uhum, mas ao mesmo tempo ela não tem nem a certeza de que amanhã o pai e a mãe estarão juntos, estarão ali, ou mesmo que eles se amam. E há um fundamento base para uma infância bem vivida, porque o que acontece na infância? A gente está conhecendo o mundo, né? É pelo olhar dos pais que a criança conhece o mundo. Olha aqui, ó. Eu falava isso e hoje eu vejo que estou completamente errada. É muito importante a gente parar para refletir, porque quando a gente solta essas crenças, sabe, Amanda, a gente acaba falando coisas ou repetindo coisas que muitas vezes não são o que a gente queria brigar. E a gente não percebe que colocar coisas materiais no lugar de bens imateriais, ou seja, que o dinheiro não é capaz de comprar, nunca poderá ser melhor. Ou seja, se você recebia dos seus pais, se você reconhece isso, um ambiente familiar seguro, e você tinha isso como uma base para que você se desenvolvesse, e é isso que se pressupõe a infância, talvez você tenha sido mais afortunado do que esse filho que você julga dizer que está dando tudo, mas que no fundo não consegue dar essa estabilidade emocional, que é fundamental para que você seja sim. capaz de alçar novos voos. Então, por isso, não à toa, que nós já vivemos agora as últimas gerações de jovens, adolescentes, cada vez mais perdidos com depressão, cada vez mais perdidos com drogas, cada vez mais precocemente perdidos em problemas de origem sexual. Por quê? Porque há realmente uma desestabilização desse núcleo familiar, ou seja, pai e mãe com hierarquias e afetos errados que acabam transmitindo isso para a criança. Então, esse universo em que ela cresce, já que os pais são esse reflexo e essa explicação do mundo para o universo infantil, é um universo deturpado. Então, ela perde o ordenamento e ela se sente perdida, frustrada e cresce um pré-adolescente e um jovem extremamente problemático e dependente. E, Aline, quando a gente pensa assim, tudo bem, a gente vê a importância de um núcleo familiar muito bem integrado também, mas o que que você observa em quais áreas? Eu posso citar também um pouco, né?
Quais áreas que você percebe que são mais afetadas quando esse núcleo não está estável? Então, além de saúde mental, você citou saúde mental, né? O que mais que você citaria, assim, de efeitos ruins, né? A gente vê pelo lado ruim, e que às vezes é muito importante de observar. Então, eu queria dar um passo antes e a gente talvez tratar como que esses pais se comportam. Porque às vezes eu acho que a gente já vai direto nesse efeito na criança e a gente não percebe o que estrutura isso. Eu, desde sempre, aí eu falei que ia fazer uma nota pessoal, acabei me envolvendo com a resposta e não trouxe. Eu desde sempre eu tive sorte de ter o contato com meus bisavós. Quando meus bisavós morreram, eu já era uma jovem de quase 20 anos. Então eu já tinha, eu convivi de fato muito tempo com eles, né? E eles eram pessoas muito simples, uma família de imigrantes, né? O Cantarelli aí não deixa negar, que é imigrantes italianos, e daqui de Minas Gerais. E eu tinha uma base familiar muito forte, uma relação com a minha família muito forte. E eu me lembro que desde pequena não tínhamos assim superabundância de bens, apesar da família vir depois, né, galgando, conquistando coisas, mas não havia muito isso. Mas eu olhava para aquelas pessoas e eu vi uma profunda coerência. A criança, ela precisa, e não à toa que os contos de fada e essas coisas precisam denotar bem o que é o bem e o mal. Ela precisa começar a entender e fazer uma separação disso. Porque o humano, ele carece disso para estabelecer-se intimamente, individualmente. Então, quando você não encontra no ambiente familiar isso, o que você encontra é o contrário, são exemplos. E nem sempre você vai ter a capacidade, e a gente tem gente que faz isso muito bem depois de adulto, consegue compreender que veio de um ambiente desestruturado, consegue fazer essa jornada, mas isso não é a maioria. Tá Não é a tudo, maioria. E aí é o que que verdade. acontece? Eu lembro perfeitamente que eu tinha isso. Eu lembro que eu já me gabava naquela época. Falava assim, nossa, que bom, né? Eu tenho alguma coisa aqui que eu sei que é preciosa, que é raro. E não tá no campo do financeiro. Isso é imaterial. É como um verdadeiro patrimônio, mas é aquele patrimônio que o tempo não corrói. E aquilo era uma coisa que já é muito Uhum. comum, né? Essa coisa do imigrante, ou essa coisa da família, né, que herda nome e tal, que no nosso tempo também, eu brinco, o meu avô falava que parecíamos, isso já o avô, o pai da minha mãe, né? Falava, parecemos que viemos de tempo de pintos de chocadeira. Quer dizer, aqueles pintinhos que não tinham a galinha mãe, ou seja, eles brotaram ali. Esse é um grande problema que a gente pode Uhum. causar, tá? A gente pode causar uma ideia de uma perda de um senso de hereditariedade, de continuidade, de história, de inserção naquela realidade e criar pessoas extremamente individualistas, utilitaristas. Isso a gente cria, inclusive, problemas no campo profissional. A gente poderia ficar aqui citando vários, mas eu me lembro concretamente de quando eu, antes de trabalhar como terapeuta, trabalhava em grandes corporações, num processo seletivo, uma menina que era filha de pais separados, que teve sempre a mãe colocando ela contra o pai contra a mãe, aquela confusão toda. A menina tinha uma dificuldade enorme de se subjugar a autoridade. Porque, no fundo, ela se tornou autoridade dentro da casa, porque, como os dois diziam no final, tá, você escolhe. Tá, o que que você quer? Uma criança, ela não quer ouvir o que que você quer. Uma criança, ela quer saber o que é melhor a ser feito por ela. Ela deve ter adultos que tenham discernimento e que a ajudem a perceber o que é melhor para ela. Porque senão ela cresce completamente apartada do que é sem Simplesmente, referência né? e apartada do que é a realidade. Porque existe sim alguma coisa que é melhor ou uma coisa que é pior. Percebe quando eu associava também ao conto de fadas? Quando os pais não fazem esse filtro e não ajudam ela a ir amadurecendo a seu tempo, a gente está acabando, a gente está fragilizando com aquela vida. Por mais que a gente ache que bens ou coisas vão suprir. Ah, não. Mas aí a gente põe na melhor escola. Não, mas aí quando ela precisar daquilo ali, eu vou lá e pago o terapeuta. Não, mas quando ela precisar. Não. O que ela está precisando de verdade é de contato com gente de bem, que esteja disposta. E eu não estou dizendo que quem está perdido nessa seara é má pessoa, mas talvez não tenha noção do impacto que está gerando. Porque no fundo está escolhendo fazer o caminho mais fácil, acreditem em vocês. O caminho mais fácil é o caminho dos bens materiais. O caminho mais fácil é dar uma desculpa e dizer que vai ficar tudo bem. O caminho mais fácil é enfiar numa série de terapias e atividades extras e não gastar tempo, não investir de fato na construção de um ambiente familiar saudável. E principalmente, aí já vou puxando a sardinha aqui para minha área de atuação, principalmente no casamento, na estrutura, de onde aquele amor veio, certo? Amanda, uma criança, ela é, em tese, fruto de quê? Fruto do amor dos pais, né? Eu sempre digo isso.
E aí, no meu casamento também, uma frase que me marcou muito foi quando eu ouvi assim: os filhos que vocês terão serão as primeiras e principais testemunhas do amor de vocês. Ah, Aline, mas eu nem sei mais se eu amo meu marido ou o que está acontecendo aqui. Opa! Então não adianta você ir olhar e querer saber o que você faz de melhor para o teu filho. A primeira coisa e a melhor coisa que um adulto faz, pai ou mãe responsável pelo seu filho, é dar um passo para trás no momento em que entende que seu casamento não vai bem. Fala assim, esse é na hierarquia das prioridades, essa precisa ser a primeira coisa que eu vou cuidar. Porque se eu não cuido disso, lá na frente, não só no aspecto pessoal, psicológico, porque tem um fator importante sim, e a gente vem do tempo que cada vez mais isso tem sido clarificado. Tem um aspecto muito importante, mas antes disso, tem tudo como que cidadão é esse que eu vou botar no mundo? Que ser humano é esse que eu vou colocar aqui? Aqui ele vai servir, como que ele vai estar estruturado? Se ele está todo quebradinho por dentro, afetivamente, com a visão. Porque entendam bem, uma pessoa machucada é muito comum, Amanda. É muito comum que eu ouça isso. Ah, eu perco a esperança, eu não acredito. Porque assim, isso sempre foi a minha realidade. Eu comecei uma enquete agora lá, perguntando para elas o que elas lembravam da infância. Muitas pessoas colocaram medo. Um medo. Será que se você perguntasse ao seu filho hoje qual é o maior sentimento que ele tem sobre a infância dele? Filho, o que que passa aí? Será que ele não diria algo parecido com isso? Ou será que você não está vivendo uma vida infeliz hoje, quem me ouve aqui, ou uma vida de regrar de novo, porque em algum momento esse também foi o norteador, foi o padrão que você que estabeleceram para você e que você vem repetindo? Então, assim, a gente pode achar que não, mas a gente não, nós não somos vários papéis, nós temos vários papéis. Sim. Olha só essa constatação aqui, esse depoimento ao vivo, que ela é minha seguidora. Ó, eu fiz isso. Eu tinha me separado do meu marido quando meus filhos eram crianças. Percebi que isso ia prejudicá-los. Voltamos, nos casamos e hoje eles com 20 anos e 22 trabalhadores e honestos. Isso é uma realidade que muita gente não quer encarar. Se a gente erra a hierarquia do amor e coloca os filhos acima do cônjuge, por quê? Porque é mais fácil, às vezes, amar uma criança. Acredite se quiser. Às vezes é mais fácil, Amanda, a gente estabelecer um vínculo com alguém que a gente ainda está formando e que naturalmente é engraçadinho e que naturalmente a gente, apesar das dificuldades que tem no processo educativo, nas atividades mil e uma, na dependência mesmo para fazer atividades, né, como se alimentar, dormir e outras coisas mais, é muito mais fácil, muitas vezes, que a gente estabeleça um vínculo afetivo ali e que a gente consiga exercer a danada da incondicionalidade do amor. Às vezes é mais fácil você olhar para aquela criatura frágil, dependente, e esbanjar e colocar todo o seu amor ali. Ainda mais numa sociedade com viés tão sentimentalista como o nosso, em que o sentir é mais importante do que você decide, do que você resolve agir. E aí, muitas vezes, o casal vai se perdendo dentro disso. Porque ele reestabelece, reorganiza isso. E aí, quando se percebe, ele deixou de amar ou deixou de alimentar aquele amor conjunto. No justo momento em que isso acontece, eles vão se distanciando. E perdem essa ideia da incondicionalidade dentro do casamento. Então, se um filho apresenta um problema, naturalmente, homem e mulher, né, se tem bom senso, colocam assim, não, mas pelo meu filho tudo, pelo meu filho eu vou fazer. Mas entre si, quando as dificuldades aparecem, falam, olha, mas não se trata de um marmanjo ou de uma mulher criada, não, ela que se resolve, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar disso. E esquecem esse compromisso de incondicionalidade entre eles, de tentar buscar a solução e só parar quando resolverem de fato o problema entre si. Para quê? Inclusive para o bem maior do próprio filho. Inclusive para o bem maior do próprio filho. Por quê? Porque é dessa unidade entre marido e mulher que nascerá a estabilização social, emocional, psicológica em todos os níveis da criança. Então, é uma falácia que vem usando, né? Que vem, não, mas eles se acostumam, não, mas não vai fazer diferença nenhuma para eles. Só diz isso quem não trabalha com famílias. Só diz isso quem quer muito fugir dessa dor ou desse problema e não quer tratar. Porque o que temos de realidade, de dados e de entendimento de prática é um extremo impacto dessa vivência dos adultos na realidade das crianças. E outra coisa que eu costumo dizer, Amanda,
Se você pergunta, e aí as muitas pessoas falam assim, ah, mas como que eu vou continuar nesse ambiente difícil, né? Com essa situação complicada, o que que eu estou ensinando ao meu filho? Né? Se eu estou num ambiente de quase divórcio, num ambiente muito estressado entre mim e o meu marido, o que que ele vai aprender se eu mudo agora e Uhum. resolvo? Eu falo, ora, ele vai aprender como é que se faz para lutar pelas coisas que se acredita, ele vai aprender a não abrir mão do que realmente importa, e ele vai aprender como você ama alguém apesar das dificuldades. E é isso que forma seres humanos fortes. É isso que forma de verdade. E outra coisa que é muito comum, ah, mas aí ele vai olhar, por exemplo, do pai ou da mãe, e aí ele vai estabelecer aquilo como ruim, ali, é melhor que eu me afaste. Olha, se não é algo grave de fato, e a gente sabe, né, a gente poderia entrar aqui em questões de violência, em questões que realmente coloquem, né, em vida, em risco, a vida, né, tanto da mulher como da criança, que não é a maioria, diga-se de passagem, a maioria, reforça aqui Uhum. novamente, por isso esse discurso. Se a gente for olhar, no fundo, a criança sempre sabe, lá na frente, quando cresce, e eu falo isso porque eu faço esse tipo de pergunta há muitos anos no consultório. As crianças sabem exatamente que, sabe, puxa, meu pai tinha dificuldades com isso, esse era o problema. Então, ah, era minha mãe que era o problema, isso aqui sempre foi um marco, sempre foi um peso na nossa família. Então, assim, não pense você que a permanência e esse algo maior vai nublar a criança de pensamento. Ela vai perceber, ela vai sofrer as consequências, mas essa é a biografia dessa família. E é aí que a gente pode atuar, é aí que a gente pode lutar. Se a gente parte isso e fica repartindo e trazendo terceiras pessoas para esse convívio, a gente não consegue estabelecer para aquela criança um ambiente de paz, de estabilidade para que ela possa se desenvolver. Então, sim, as crianças precisam de sacrifícios, mas muito longe de sacrifícios materiais. Elas precisam de sacrifícios reais, de sacrifícios que mostrem virtudes, que mostrem a sua verdade, seu verdadeiro compromisso de se entregar por aquela história de família, né? Não sei se eu respondi bem essa tua pergunta sobre os males ou as coisas que são difíceis, mas podemos seguir. Não, interessante. O que você fala também é interessante porque é quase paradoxal, mas é quase que um antídoto. Que a melhor coisa que você pode fazer para uma criança é, na verdade, não botá-la como uma coisa mais e única, importante daquela família. Porque, na verdade, é para pensar a família como um todo. E daí a importância também de dar, investir também, da mesma forma que a gente investe na formação de uma criança, financeiramente, aí que vem, né, o investimento financeiro, material, investimento de tempo, investimento de cuidado, você também faz esse investimento dentro da relação conjugal. Porque esse investimento, na verdade, inclusive se for valorizado e priorizado, vai ter um impacto direto na vida daquela criança, que é o que você tem falado. Mas assim, Aline, se uma família, por exemplo, uma pessoa que está nos assistindo agora, se vê numa situação de extremo conflito familiar, é briga o tempo inteiro. Primeiro ponto, são duas perguntas meio que conjugadas, tá? Como que você identifica uma família em conflito? Que às vezes as pessoas já se acostumaram com o conflito de tal forma que ela nem consegue se ver como uma família conflitante, porque ela já se acostumou a ter um tom de voz mais alto, de gritar com o outro. Então, primeiro ponto, como que você diagnostica, faz um diagnóstico de uma família que está com conflito familiar? E dois, se ela está nessa família com conflito familiar, qual seria o primeiro passo? Qual ação prática que ela pode começar? Eu entendi todo o arcabouço de priorizar, né, a relação conjugal, mas na prática, como que é uma família em conflito e o que fazer a A partir daí? primeira coisa que as pessoas não percebem é que não é comum que você tenha um ambiente de gritos, não é comum um ambiente de DRs. Muitas vezes não é comum DRs que eu fico falando uma série, tudo vira motivo para a gente ter que Sim. discutir, fazer uma coisa, enfim. Muitas vezes não é comum, né, que a gente nunca tenha tempo tanto como casal como em família. Então, assim, muitas famílias, né? Me incomoda muito quando a gente vai no clube ou em restaurante. Eu fico vendo aquilo e falo, gente, eu estudo antropológico. Quanto que aquelas pessoas estão ligadas àquelas telinhas e elas não conversam entre si. Elas não conversam mais. Então, assim, É. ou o excesso de silêncio ou o excesso de barulho, isso já denota alguma coisa. Tudo em excesso beira, provavelmente, alguma coisa muito ruim. Então, se a gente não tem uma justificativa muito clara, nós estamos aqui em silêncio porque estamos com uma pessoa doente em casa. É óbvio que vai ter que demandar. Tá, a gente vai evitar festas, aí é uma explicação. Do contrário, na maioria das vezes, a gente tá ausente. Ausente e desinteressado.
Um outro ponto muito comum para a gente notar que existe uma crise velada ali é aquela família que está fazendo a coisa toda na rotina e que muitas vezes não consegue se bastar na própria companhia. Então tá sempre um elemento externo precisando atuar ali, ou é a festinha de não sei quantas coisas, ou são 150 atividades, Então, são sempre uma série de coisas que estão acontecendo e que estão tirando o foco daquele núcleo familiar para dispersar as pessoas. Houve um fenômeno recente, Amanda, que se chama pandemia, que a gente viveu intensamente nos últimos anos e que empurrou as pessoas para dentro de casa e cerceou o contato social. Quando a gente viveu esse fenômeno, né, foi assim, um boom para quem trabalha com o que eu trabalho, porque muitas pessoas estavam inebriadas, elas estavam cegas, distantes da realidade, sabe? e foram obrigadas a Então, elas foram conviver, obrigadas a né? voltar a conviver, a lembrar da casa, a dividir de novo a cama, ter que fazer isolamento no quarto para proteger os filhos, às vezes, assim, voltar os maridos e mulher ficar. E nesse movimento, a gente viu as pessoas desesperadas, porque elas não imaginavam o buraco que estavam dentro da própria casa. Então, é muito comum que isso aconteça agora, de novo, com a volta da vida normal, em que a gente tem mais convívio social e coisas do tipo. É Sim. natural que quem esteja em crise comece a empurrar isso. E quem não esteja também, fuja. Assim, existe uma crise, uma linha muito fina entre a crise mais agressiva e a crise que, quando a crise começa, que é a crise da que eu falo que é a da rotina e da monotonia. Ela começa a vida a ficar muito monótona, aquela, não há mais o interesse, não há mais o interesse genuíno. E esse interesse não existe porque só a pessoa deixou de estar interessante. Ele existe sempre quando há um encolhimento do nosso coração para estar dispostos e abertos ao outro. Aí a gente fica assim, não, mas eu tenho que. Ah, mas ele tá tão chato, ele tá falando só de, sei lá, de bolsa, de eleições, de fazenda, de sei lá o que é a realidade daquela família. E ele não tá trazendo coisas novas, né? Então ele tá desinteressante, então eu me fecho no meu mundo, lá na minha sériezinha, no meu excesso de academia, no meu excesso de não sei o quê. E aí eu entrego essa coisa que se chama intimidade para uma terceira pessoa. E mais do que isso, eu não ensino os nossos filhos a serem íntimos também. A criança, ela também precisa conhecer a intimidade da família, os gostos da família, o estilo da família. Só que como fazer isso se está todo mundo fechado em si? Se está todo mundo preocupado só com seus próprios gostos, com as suas próprias vontades? É essencial que você pare e pense assim, tá, como que é mais ou menos hoje a rotina da nossa família? Como que a minha agenda se distribui? Se eu tivesse percentualmente que distribuir o meu tempo, quanto tempo eu tenho me dedicado a estudar, cuidar e conviver em família? Eu aposto a você que há pessoas que não têm isso estruturado. Nunca nem pararam para pensar. E pessoas muito boas e muito bem-sucedidas não pararam. E não param por um motivo simples, Amanda, porque se parar, vai encontrar um problema. Não, e com um dado tão objetivo que é tempo, né? Às vezes basta olhar para a agenda, abre a Google Agenda e pensa, tá, cadê o tempo que eu paro em casa para jantar com a minha família? Então, pode até pegar aquele, tem aqui no Instagram, né, uma forma de você ver quanto tempo você fica. Caramba, eu dedico um pulo, né? A pessoa fica 4 horas por dia não trabalhando no Instagram. 4 horas por dia no Instagram. 4 horas por dia no Instagram? Peraí, em algum lugar tá faltando, né? Então, também, às vezes, com um dado tão objetivo que é tempo, talvez já tenha um diagnóstico de uma família que, pelo menos, está no risco de ter uma crise em Não, breve, mas é né? fato. Muitas vezes quem está nesse nível já está em crise e não percebeu. Porque a gente tem que entender o que é crise, percebe? Ah, Se a gente entendi. pensar que a crise ela só é quando eu decido, eu vou me divorciar, ou então tá insuportável, eu vou sair do meu quarto e eu vou pro quarto das crianças, né? Que é uma outra ruptura terrível, muito comum. Só que a gente fazer esse movimento, a gente já pode, você já está ali, no, vamos dizer assim, no nível 3 da crise. Aí você já está num movimento mais avançado, mas ela começa muito antes, que é justamente nessa rotina, nesse desleixo, nessa falta de investimento. Eu costumo dizer concretamente: cursos, leituras, terapias, passeios, viagens, dinheiro. Quanto que você empurrou de dinheiro na sua família? Não conta a escola, pelo amor de Deus, né? Se você, né, tem a realidade de estar inscrito na escola particular, no plano de saúde, isso aí não conta, isso é o básico. Eu tô falando desse tipo de investimento. Quanto que de dinheiro que você gasta com o seu casamento, por exemplo, né? Com a sua mulher, comprando presentes, saindo para passear, fazendo algum programa juntos. Se você para objetivamente pelo quanto você investe em reais, em dinheiro, e o quanto você investe de tempo, eu te garanto que você tem a equação se sua vida vai bem ou vai mal. Por quê?
Porque aonde está o nosso tempo, que é de verdade o nosso maior bem ali, né? Que é a nossa presença. E aonde está? E aí vamos falar depois um pouquinho só da presença, de estar presente mesmo ou não estar. E quando você investe dinheiro, aí eu acredito. Aí a gente tem. É fato. E o pior é que o que acontece, Amanda? Quando a coisa desanda, aí abre uma torneira, né, nesse ponto do dinheiro incrível. Porque quer você escolha o caminho do divórcio, quer você escolha o caminho de tratar, eu te garanto que a conta vai ser alta. Apesar da conta de tratar sempre ser mais barata do que a conta de divorciar, que eu também faço essa aposta. Porque já fiz inúmeras pesquisas nesse sentido com que eu trabalho aqui. É óbvio que é verdade. Por quê? Porque não para em si, não é só uma decisão, acabou. Vem um conjunto de coisas ao redor que vai mostrando o quanto que aquilo ali vai ser muito mais caro do que parece. E aí vamos falar da presença? Posso falar da presença, que também é um outro índice muito interessante a gente Claro. fazer esse reflexo sobre o que é essa presença. Tem uma pensadora moderna que fala muito sobre educação, que ela diz o seguinte: a maior bem do nosso tempo, o maior bem da nossa época não é o tempo, é a atenção. Porque o tempo inteiro estão tentando nos roubá-la. Então, aonde eu ponho a minha atenção é de fato aonde eu estou apostando as minhas fichas. Eu agora estou 100% concentrada com vocês aqui nessa live. Ou seja, para mim isso aqui é um valor e eu estou aqui dedicando meu tempo assim como você. Se quem está assistindo a gente está vendo essa live fazendo outras 2 ou 3 tarefas, aquilo ali ela pode até considerar importante, mas já está numa fração de importância para ela menor do que nós duas colocamos aqui nessa hora. Isso acontece o tempo inteiro dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Muitas vezes a gente pode achar que a gente está de corpo presente, né? E tem aquele clássico do pai que chega, liga a TV, fica ali esperando, ou da mãe multitarefa que quer dar conta de todas as coisas, mas que se o filho bate lá e fala assim: mamãe, olha que meu desenho, agora eu não posso. Olha, mas então para que ela está organizando toda aquela casa, ela está limpando, ela está trabalhando tanto, se ela não pode ter aquele tempo de estar presente? Para que ela está fazendo aquilo? A que ela está servindo, ou ele? E aí a gente precisa se questionar. Se a gente não está tendo tempo e presença de verdade para quem a gente ama, tudo que a gente está fazendo em outro campo vai custar muito mais caro e não vai fazer sentido. Isso é um fator fundamental para a gente parar e para a gente refletir. Porque se a gente está andando meio que teleguiado pelo excesso de estímulos do nosso tempo, é muito capaz que a gente tire a essência. E o que acontece, que são danadas das testemunhas que eu mencionei aqui, que no discurso lá do meu casamento ficou nas testemunhas. Aquelas pequenas testemunhas, elas estão de olhos abertos. Elas estão aprendendo conosco a ser gente. E no justo momento em que elas veem que isso é o caminho, e tem uma história muito interessante, eu não lembro em que livro que eu li, que conta de um menino que os pais tentavam botar o avô velho num asilo. E aí eles tentavam de todo jeito, e aí atrapalhavam-se lá no momento de passar para o asilo, e aí o velhinho ficava por mais um dia, o menino foi, então abordou os pais e disse assim: papai, mamãe, não sei o quê, isso aqui vamos fazer, tá, mas vamos já deixar preparado para quando vocês ficarem velhos e eu for botar vocês no asilo, eu já deixar isso organizado. E aí os pais ficaram chocadíssimos. Nossa, como nós vamos fazer isso? E aí eles voltam atrás do projeto de levar o velhinho para o asilo e percebem que aquilo era a responsabilidade deles. De novo, não estou ali dizendo que não tem opção, que o velhinho só que está lá. Estou falando aqui concretamente de ações que a gente pode repensar. Que muitas vezes a gente está fazendo por comodismo, está fazendo por egoísmo, está fazendo por seguir as pessoas sem fazer uma reflexão. Eu queria deixar muito essa ideia aqui hoje. Para refletir. Quando a gente fala do tempo, da agenda, do investimento financeiro, você está no piloto automático? Está aí vivendo? Tem alguém pequenininho aí te observando, se você é atento. É bem capaz que essa pessoinha aí pequena que está te observando, ela vai aprender muito mais pelo que você faz, porque essa é a regra da vida, nós somos humanos e somos miméticos, ou seja, a gente aprende pelo que a gente experiencia. Ela vai aprender muito mais disso do que o que você tá ali simplesmente, não, faça, vai, não sei o quê. Mas a prática é outra. E aí você tinha me feito uma pergunta sobre os ambientes. O ambiente diz muito. Esse ambiente, Amanda, que a gente vive, né, e como eu dizia, a criança observa, ele é um outro e talvez o terceiro fator para você avaliar se a tua vida tá, se a vida de família, se a tua vida tá equilibrada ou não. Se há o tempo inteiro uma sensação ruim, ou de medo, ou de desconfiança,
ou de mentiras. Ou seja, eu não digo exatamente o que precisa ser dito, porque afinal de contas, ai, já sabe como é que vai ser. Se há um desconforto, mas eu vou ter que encarar isso, é melhor não. Se esse é o clima, eu completo essa tríade, essas três pontas, né? Então, é o tempo e a presença, onde o quanto você tem investido e que ambiente que você está imerso, né? Que aquela família ali convive com a... Que se você for pensar, elas estão todas as pontas, elas estão de alguma forma interligadas. Porque é o conjunto disso que traz para fora a realidade, o raio-x do que a gente está vivendo, mesmo que a gente esteja dizendo que não. Não, tá tudo ótimo. Não, mas tá, não, mas é assim mesmo. Talvez não. Pai, você quer fazer outra pergunta? Eu acho que, assim, muito desse diagnóstico, ele depende também da disposição individual da pessoa de reconhecer um problema, né? Infelizmente, acho que falta muito nas pessoas a percepção de que, primeiro, cuidar da minha família é um valor e é importante não só para os meus filhos, mas também para mim mesmo, né? Embora a felicidade seja o grande mote do nosso século, às vezes as pessoas esquecem onde que de fato a felicidade está. A gente combinou um bate-papo, também não queria ficar tomando tanto seu tempo, mas eu queria finalizar perguntando o que você acha que muita coisa depende de, realmente de uma ação individual, uma disposição do próprio casal, né, de construir aquele relacionamento e ter um impacto positivo na vida das crianças. Mas o que mais que não inclui só uma disposição individual pode ajudar uma família? E aqui eu já introduzo, aí já puxando sardinha no meu trabalho, né? Assim, o que da sociedade poderia estar mais adaptado a uma família funcionando bem e essa criança também funcionando bem? Tem alguma coisa, seja pública ou social, que também ajude um casal a, não é que continue sendo casado, mas que facilite essa relação familiar? Tá, o começo da pergunta Uma picou um pergunta pouco meio para que mim. veio assim. O começo da pergunta picou um pouco para mim. Se puder Ah, falar tá. de novo, ele ficou. Sim. É que muita coisa depende da nossa disposição individual. Então, o que você acha que, tirando a disposição individual do próprio casal, o que do social, da sociedade, né, de uma rede de apoio, não sei, o que pode ajudar uma família a continuar a investir no próprio relacionamento familiar? Então, se tem algo de social que pode ajudar nessa realidade, nesse diagnóstico, sei lá, eu posso identificar na minha família e beleza, eu posso me esforçar, mas tem alguma coisa de fora que pode me ajudar a resolver também? O que você Não, acha? tá tudo interligado, na verdade, né? Eu queria só finalizar com uma outra ideia, que é uma ideia que vem muito dessa ideia que a gente veio trazendo ao longo do nosso papo, sobre a ideia dos pais amigos, né? Assim, os pais serem muito amigos dos filhos e tal, que é uma outra consequência. Quando a gente, das duas, uma, né? Ou a gente vai para aqueles pais ausentes totalmente, e essa é a vida e tal, e aí eles não estão muito bem entre eles ali, mas vão levando. A gente vai para aqueles pais que chegam que estão mais preocupados consigo mesmo. E muitas vezes vão até mesmo pelo caminho do divórcio quando começam a se desentender. Porque o foco principal é a sua própria realização e não esse projeto de realização familiar. E aí depois isso vai conectar lá no social. E a ideia das políticas de divórcio, por exemplo, é uma ideia que para mim é muito interessante, que a gente não tem nada parecido no Brasil e cada vez está se simplificando mais. Então acho que isso é um ponto que a gente possa falar. Mas essa ideia de querer estar como pais, né? Pais melhores amigos. E aí, esses pais melhores amigos, essa ideia de que eu tenho que ser amigo do meu filho e tudo mais, né? Em última escala, a gente não precisa de amor, ou desse amor, mas a gente pode esperar isso de uma criança no começo. Porque a criança, ela tem maturidade de uma criança. Quem tem que ser maduro bastante para tocar o barco É, é o adulto. Repito isso aqui de novo, tentei falar ao longo da nossa fala. Quem tem que ter maturidade é o adulto. E aí, essa ideia de não ter, de ser o pai amigo, é o pai que ele está querendo abrir mão das responsabilidades como pai. Ele não está querendo pensar nos limites que ele tem que estabelecer. Ele não está tão preocupado com ser o exemplo e o modelo, porque no fundo ele precisa ser o amigão. E esse papel amigão, isso vai tanto para homem quanto para mulher, ele não vai pensar na hora de, tem que falar um não aqui, porra, mas se eu falar um não, caramba, vai ser uma confusão ou vai ser desagradável. O filho tá indo para um caminho tão duvidoso, mas poxa, deixa eu tentar aqui conversar como um amigo. Filho, o que que você acha de novo?
E isso pode ser muito ruim, isso pode ser muito perigoso. A gente precisa de verdade entender que existe uma missão e que não é para estar o pai e a mãe preocupados em ser o pai ou a mãe mais legal do ano. Que é aquele que deixa tudo, que é aquele que compra tudo, que é aquele que até palavrão, né? A gente vê os pais, olha, uma loucura, uma loucura. É um coleguismo, uma falta de postura, de colocação, que leva e que muitas vezes até, olha, essa coisa que a gente falou da introdução sexual em jovens e adolescentes, esse pai ou essa mãe, amiga, próxima, friendly, né? Todo, ele vai embarcar nisso. E muitas vezes isso vai trazer uma, vai, aliás, aumentar, né, e atrapalhar o processo de desenvolvimento desse filho, colocar esse filho, essa criança em risco ao invés de ajudá-lo. Porque se ele está servindo a uma lógica em que os desejos, as vontades e os anseios pessoais estão acima dessa instituição, dessa coisa da família, ele tá desestruturando toda a base. Então, só o indivíduo interessa ali, a criança e tal. Então, vamos viver isso. E aí eu brinco que eu conto que se eu tivesse, às vezes, num shopping, eu vi uma vez um casal com essa ideia aqui, que perguntou a criança onde nós vamos sentar. O menino, eu tinha a impressão que ele falasse no parapeito da janela. Eles iam para lá os três no parapeito da janela. Sendo que não é isso que a gente precisa perceber. E a gente precisa mesmo, e é uma discussão que a gente precisa ir ainda muito além, não daria nem para a gente entrar aqui nesse tempinho que nós temos, sobre esse papel da gente ter famílias fortes para ter uma sociedade forte. Que é o que eu quero que seja. Uma família em que pai e mãe estão completamente fora do seu papel. Não tem unidade como casal. E aí vejam vocês que vêm nos assistindo aqui até agora, se isso vai fazer sentido. Então, pai, mãe, homem e mulher desconectados do seu próprio papel. Né? Compromissados em serem os melhores pais, os pais amados, os pais queridos, ao invés de serem os pais de exemplo, os pais da responsabilidade. Ah, meu Deus! Desconectou, voltou? Caiu aqui. Opa, tô bem? Voltou, tá tudo aqui. Ao invés Tá dos ótimo. pais serem, ao vivo é assim, gente, tem que ser. Ao invés dos pais serem esse bom exemplo nessa estrutura, se dedicarem a uma reunião, a uma relação estável, por mais custosa que seja no início, né, nos ajustes, se dedicarem a investir em coisas, tempo, né, qualidade, estudo, para que estejam estruturados como família, como é que teremos então um núcleo familiar forte para gerar indivíduos fortes para construir uma sociedade forte? É óbvio que não. Se naquele pequeno núcleo familiar eu não estou bem estruturada, como é que num âmbito maior, num âmbito social, nós vamos estar formando? Não são os cidadãos que formam indivíduo, são os indivíduos que depois se tornam cidadãos e aí sim vão buscar coisas maiores e mais amplas. Então, esse eu acho, né, essa missão maravilhosa do Family Talks de estruturar coisas, explicar, olha, se a gente não trabalha com políticas pró-família, se a gente não trabalha realmente pelas famílias, com coisas concretas, que atendam diretamente, como você disse aqui, e aí eu levantei a bola agora, que eu acho que já é uma questão, essa questão do como que é visto esse processo, por exemplo, hoje, né, do divórcio. Não se tem muito isso, não se tem muito pautas e políticas, inclusive, voltadas para a criança, mas não essa só nessa criança de risco, mas para essa infância bem vivida, para essa infância bem estruturada, colocando claro e patente, até mesmo como política, a ideia de que o quanto que uma família precisa estar suportada, inclusive em momentos de conflito, de crise, de desentendimentos, para que possa ser um esteio para aquele indivíduo crescer emocionalmente, psicologicamente, estruturalmente, fisicamente bem, para que então ele possa servir bem ao seu país. Então, eu vejo muitas deficiências nesse campo e acho sim que o Family Talks tem trago uma série de atividades, de movimentos que vão olhando para cada uma dessas etapas, né? Não, assim, como eu falo, é um universo tão profundo que a gente não consegue esgotar aqui, mas que de fato é essencial que a gente olhe, que a gente reflita. Se você for pensar, Amanda, em lugares em que, por exemplo, né, a política do divórcio ela é mais dificultosa, né, o tempo entre a você realmente ter a ideia de se divorciar e conseguir de fato ali se divorciar, quando há uma mediação, quando há alguma coisa mais lenta, o número de reconciliações ele é muito alto. Porque muitas vezes essa possibilidade ela é levantada, mas ela não é uma possibilidade que você queira de fato mesmo ali. Muitas vezes é só fruto dessa crise, dessa confusão que a gente narrou aqui, que pode estar acontecendo em qualquer família. E aí o que acontece? Com o tempo, olhando e observando as consequências,
tanto para si mesmo quanto para o outro e principalmente para as crianças, porque existem sim uma série de fatores, a gente citou alguns deles aqui, que impactam nas crianças. Não adianta achar que com 2 quartos, com a vida, vai ficar tudo ótimo. Não vai, ao contrário. O que, que vai acontecer? A pessoa reflete. E aí ela busca outras ferramentas que antes ela não tinha acessado para então poder atuar, para então poder escolher um outro caminho. E aí muitas vezes volta atrás. Agora, quando você está de cabeça quente ou você está ali numa situação conflituosa e te apresentou aquilo como solução imediata, facilitando, hoje em dia a gente se faz pela internet online, você não precisa nem presencialmente mais. Você vai lá online e resolve a coisa. Com a advento da pandemia e eles começaram a liberar um certo tipo de processo que se você nem presencialmente você precisa mais assinar o papel. O que, que você faz com isso? Você acaba a facilita demais, né, para não dizer acabar, para não ser tão, vamos dizer assim, radical, mas você diminui muito, você intensifica muito as possibilidades das pessoas tomarem essas decisões de uma maneira inadvertida, sem nem antes ter procurado outras alternativas, sem nem ter deixado a poeira baixar, né? Então, é esse tipo de movimento que eu acho que a gente precisa pensar, e acho sim que a gente precisa estar mais envolvido, como eu estou aqui envolvida com Family Talks, em procurar quem nos represente nesse sentido, sabe? Essa bandeira que eu defendo, essa coisa de família que para mim é tão importante, será que está tão descolada de mim assim? Ou será que não existe quem esteja trabalhando a favor disso? Quem esteja pensando política pública, quem esteja olhando de verdade para essa infância ou para as famílias e pensando o que nesse momento pode ser mais interessante a gente defender ou apoiar. E aí, gente, dar a conhecer as pessoas que estão ao nosso redor, como eu venho buscando fazer aqui também com vocês. Né? Dar a conhecer, falar assim, olha, você sabia que existia? Você sabia que esse dado aqui é muito importante? Você sabia que isso daqui tem conexão? Olha, hoje eu ouvi numa live em que eu estava desse impacto sobre essas 3 coisas, 3 frentes. Puxa, eu estou falhando nas 3 frentes, né? Aqui talvez eu esteja vivendo um momento que... Cara, eu também estou percebendo, amiga, que você não está bem, tipo, ou um amigo, ou alguém. Eu tô percebendo que você também não tá bem. Você tem interesse em lá ver? Outro dia eu olhei o conteúdo. Nossa, é muito interessante. Eu acho que a gente devia ver. Quanto mais a gente puser a nossa atenção sobre essas coisas, quanto mais a gente se debruçar sobre esses dados, mais a gente vai ter argumentos para chegar até as pessoas e mostrar que talvez aquela não seja a única possível solução. Aquela talvez seja a solução mais ventilada, mas ela não é a única solução. Assim como hoje você pode estar muito. E a gente está, né, muito arraigado nessa coisa do hábito, sabe, Amanda? Do hábito, de como a vida se dá e tudo mais. Só que quando a gente entende que uma coisa não nos faz bem e a gente precisa substituir aquele hábito, a gente só substitui um hábito ruim elegendo um novo hábito. Se a gente não põe nada no lugar, a gente vai acabar caindo naquele mesmo modus operandi errado. Então, o que a gente precisa fazer? Romper com isso e escolher e estabelecer bons novos hábitos. Porque é aí, nessa ruptura real, num comprometimento real com novas fontes de informação, com um novo estilo de vida, que a gente vai conseguir resgatar tanto a nossa unidade como família, como casal, como um ambiente propício para os nossos filhos. Acho que é isso. Perfeito. Não, eu queria também aproveitar para comentar, né, que acho que assim, a gente aqui tem um casamento de assuntos muito interessante, porque uma pessoa quer saber dados, a realidade das famílias, o Family Talk está aqui para isso. Então, o Family Talk é uma ONG que mobiliza as pessoas, governo, empresa, sociedade, sobre isso, sobre a importância da família, como que o ambiente tem que estar preparado para que as pessoas possam e queiram ter família, que é uma coisa tão valiosa, um valor mesmo, tem um valor social. Aí, se você quiser também saber o como melhorar como família, aí é a Linha Cantarelli, né? Eu acho que é um casamento muito interessante, porque, infelizmente, Aline, o que a gente mais vê também é as pessoas perdendo a percepção do valor social de uma família. Porque é claro que o amor, né, a felicidade, o amor, esse aspecto pessoal, né, do relacionamento pessoal com o marido, com o filho, é importante. Mas olha o impacto que causa uma família que vive bem. Um impacto que afeta, provavelmente, vai afetar centenas de pessoas ao longo da vida daquela família. Uma família bem, uma família forte, é capaz de impactar a sociedade, né? Dessa família pode vir, sei lá, um novo legislador, um dono de empresa. Então, é muito importante que as pessoas também saiam desse ambiente, dessa esfera puramente
emocional só, né? Não estou falando que não é importante, mas sair e ver dados até objetivos, científicos, sobre o impacto de uma família na sociedade. Então, também queria convidar, né? Não só você também comentou aqui, mas quem está nos assistindo, se é a primeira vez que está ouvindo o Family Talk, entra no nosso perfil, compartilha. A gente é uma ONG assim, que quer que cada vez mais pessoas saibam o quanto que é relevante a família, quanto que isso realmente impacta na vida de uma criança e na nossa vida. E aí eu faço a dobradinha. Aí se estiver tendo problema, e entra, vai na Aline Porque Cantarelli que a Aline ajuda Porque você. é isso, gente. Precisa articular as frentes. Se a gente consegue articular as frentes, a gente vai muito mais longe. Se a gente consegue ter os dados para perceber o quanto que é importante o nosso papel, porque é isso, né? Há por tanto tempo fomos batidos, né? De que essa coisa antiquada, a família nem tanto. Olha bola, de onde vem os jeitos, Não importa. né? É óbvio que se a gente vai estudar, eu sou apaixonada, Amanda, por biografias. Se você vai se debruçar sobre boas e grandes biografias ao longo da história da humanidade, é óbvio que aquele sujeito ele teve um ambiente familiar propício. É óbvio, aquele sujeito ou aquela sujeita. E falando, né, como ser humano. É claro que precisa do ambiente familiar, mas isso é notório. E a gente já está pagando o preço dessa família antiquada, pauta desnecessária. A gente já está pagando. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que todo mundo que vai passar por essa live, que está aqui ao vivo, ou que vai vê-la daqui a pouco, sabe de um caso de uma família que já está padecendo aí com seu jovem, ou que já teve irmãos, ou já tem no histórico o desregramento, a desordem da base da família, já teve sua paga, já encontrou a tragédia, já encontrou. O que a gente está tentando fazer aqui é conter esse mar, mostrando assim, ó, a esperança. A esperança, e há muitos dados que mostram que, no fundo, o que a gente mais precisa investir é na família. Quer seja no âmbito social, ou seja, é da família para o todo. É do indivíduo para o todo. É dessa criança que cresce, que vem de uma família estruturada para o todo. Então, se você já não teve oportunidade na sua infância, né, de ter um ambiente familiar estruturado, queira ser você que rompe essa barreira e aí sim estrutura. Se você já veio de uma família estruturada e hoje, diante do novo cenário contemporâneo, você não consegue articular as coisas, busque ajuda para articular, porque você sabe o valor disso. E se você ainda pretende começar isso, ou se você está socialmente buscando alguma coisa, olha que causa maravilhosa que é o Family Talks, para você acompanhar, para você entender e para você divulgar, para falar assim, olha, se a gente cuida disso, a gente resolve o todo. É muito comum que o pessoal fale, né? A Jordan Peterson colocou isso bem claro lá no livro dele, né? A galera quer fazer revolução, mas não arruma o próprio cama, não arruma o próprio quarto, né? É mais ou menos o que tem acontecido. A galera quer fazer, às vezes, ter propósitos, está muito na moda no ambiente corporativo, na sociedade de uma maneira geral, propósito, encontrar e tudo mais, mas não arruma a própria cama, não cuida da própria família, não cuida dos seus papéis próprios. Como que nós vamos alcançar algo maior se nós não fizermos a nossa parte dentro de casa? Então, é isso, realmente uma sinergia enorme, Amanda, uma alegria enorme participar da causa do Family Talks. Contem com a minha voz, com o meu empenho, com o meu apoio. Faremos outros papos, tantos quantos vocês desejarem. Espero que hoje as pessoas possam pensar, usem esse deverzinho que a gente trocou aí para refletir sobre as suas jornadas e contem conosco de uma maneira geral. Muito obrigada a você, Aline. Obrigada por estar aqui, nossa embaixadora. E continue fazendo esse trabalho também belíssimo que você faz, né, com os casais, que realmente tem um impacto muito grande. Claro, nós temos outras conversas com certeza, a gente já pode até deixar marcado, porque é tanto assunto, família é uma coisa tão abrangente, tão interessante, a gente tem tanto para falar, às vezes até da nossa Demais. experiência, né? Então, eu também deixo o convite para todo mundo que está assistindo, a entrar no perfil da Aline, entrar no nosso, seguir o conteúdo, compartilhar também essa live, esse conteúdo, para que mais pessoas também ouçam essa verdade, né? Que família é uma coisa muito importante, seja para a nossa felicidade, seja também para a sociedade. Então é isso. Muito obrigada, Aline, de Muito novo. Um obrigada. beijo grande. Muito bom falar com você. Muito obrigada. E é isso. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.